Graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja Deus pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá e trazer a mensagem da parte dele para cada um de nós aqui presentes. Nós temos estudado o livro de Tessalonicenses e demos uma pausa e estamos agora retornando. Estamos estudando o modo de proceder de um pastor. Vimos já o primeiro modo de proceder, e no segundo modo estamos na terceira fase, terceiro modo de proceder pastoral, que está lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 9 a 12. Na semana passada, nós vimos o proceder pastoral como uma mãe. E nesse proceder pastoral como uma mãe, na semana passada, não, numa semana anterior, quando eu preguei em Tessalonicenses, a gente viu que o proceder pastoral é aquele que abre mão dos seus direitos. Então, o apóstolo pudesse fazer exigências, ele não fez as exigências para os Tessalonicenses. Também sendo um pastor carinhoso, como uma mãe, que acaricia e que cuida da igreja como filhos, tendo o exemplo de Jesus. E a terceira coisa é oferecendo a melhor nutrição, que é a pura palavra de Deus. E a quarta coisa é estando disposto a dar a própria vida pelos filhos. Se tem uma pessoa que tem capacidade de entregar a própria vida pelos filhos, é uma mãe. Então, proceder pastoral como uma mãe. Hoje, nós vamos ver o proceder pastoral como um pai. Um pai tem que proceder para com os filhos, assim como o pastor tem que proceder para com a igreja. Tem uma frase que é dada a um homem chamado Confúcio, um pensador chinês, um filósofo chinês, e também que criou uma religião chamada confucionismo. E ele diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Todas as áreas da nossa vida, nós, quando temos alguma liderança, nós podemos sim convencer as pessoas por meio das palavras. Mas a gente só vai conseguir realmente levar elas a nos seguir quando nós estamos fazendo aquilo que nós dizemos. Temos uma cultura horrível, diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não convence ninguém. Quando a palavra de Deus diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer não se desviará dele, é para você ensinar no caminho. Você está no caminho. E no caminho você vai ensinando e fazendo. A gente, desde que Gabriela se entende de gente, ela vai para a viagem missionária. Acho que a primeira viagem missionária, se eu não me engano, foi ali, agora eu vou esquecer o nome do local, lá para de Aliança, Macugê. Foi em Macugê, uma viagem missionária que a gente fez, ela acho que não tinha 2 anos ainda. E se brincar, ela já foi para mais de 10 ou 15 viagens missionárias, porque todo ano a gente faz uma ou duas, e ela sempre estava com a gente em todas as viagens. E ela já aprendeu. Então, não só ela, como Letícia também, e agora Benício também. Eles também já foi para a viagem missionária. E a gente vai ensinando, fazendo. Não se ensina dizendo, irmão, temos que evangelizar. Nós temos que evangelizar mesmo, mas nós temos que dar o exemplo, fazer. E quando a gente faz como líder, a igreja aprende com o líder e vai fazer também naturalmente. Não precisa estar adulando ninguém. A gente faz, e o pessoal então vai atrás da gente e faz junto com a gente. Essa é a forma que Jesus nos ensinou. Veja, quando Jesus quis ensinar que nós temos que servir uns aos outros, o que foi que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Quando ele ensinou que temos que dar a vida uns pelos outros, ele deu a vida dele por nós. Ele nos ensinou com atitudes, com a prática da vida dele, o que a igreja tem que fazer. Então, um cristão, irmãos, é aquele que olha o exemplo do seu líder, do seu Senhor, então copia. Um termo muito comum hoje em dia é modela. Modela
a forma, o jeito, o que aquele líder faz. Então, Paulo vem falar, então, a forma como ele agiu para com os Tessalonicenses. Lembra que ele passou apenas 3 semanas plantando a igreja de Tessalônica. Foi a plantação mais rápida da história. Imagine você, um missionário, que só passa 3 semanas num local, pregando aos sábados, né, na sinagoga, porque a sinagoga tinha que ser aos sábados. E ele, então, pregando aos sábados nas sinagogas, ele teve 3 sábados apenas para pregar aos judeus. E ali houve, então, um verdadeiro avivamento. Dali ele teve que sair expulso de Tessalônica, porque os judeus não convertidos se revoltaram contra ele, ele teve que realmente fugir. Foi para Bereia, depois foi para Filipos e tomou o caminho. Porém, irmãos, ele deixou o exemplo. E ele veio, então, aqui nesse texto que nós vamos ler, mostrar qual foi o proceder que ele teve para com os Tessalonicenses. Proceder como um pai. Versículo 9 diz assim: pois vocês, é na Nova Almeida atualizada, essa parte aqui está na Nova Almeida. Pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Portanto, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Irmãos, então, baseado nesse texto, esse texto ele vai guiar, então, aqui 4 pontos dessa noite. E o tema é o proceder pastoral, o proceder paternal dos verdadeiros pastores. O proceder paternal dos verdadeiros pastores. O pastor, como um pai, é aquele que trabalha para sustentar a sua igreja e não para ser um peso para a igreja. Existem vários tipos de igrejas hoje. Existem igrejas grandes, cujo salário do pastor não é um peso para a igreja. A igreja tem condições, sim, de pagar um salário digno para o pastor, e não é um peso. Mas existem igrejas médias, que já sentem, igrejas pequenas, que sentem, mas tem igrejas, irmãos, que estão sendo plantadas ainda. Paulo ali, ao chegar naquela igreja, tinha 3 semanas apenas. Imagina, então, você, na 3ª semana, acabar de voltar para a igreja, e assim, olha, vocês vão dizimar aqui, e já vou tirando a minha parte, porque vocês têm a obrigação de me sustentar. Imagina uma igreja de 3 semanas, uma igreja ainda inicial, uma igreja ainda sendo discipulada, uma igreja sendo trabalhada. O que os opositores de Paulo, os invejosos, diriam de um pastor que apenas 3 semanas já ia começar, então, a querer salário? Eu me lembro de um pastor de uma igreja aqui de Recife, uma igreja ainda pequena, ainda era congregação. Ele pastoreava lá há algum tempo e ele decidiu ir para os Estados Unidos. E aí ele foi uma vez, aí o negócio lá foi meio difícil, ele voltou. Mas enquanto ele estava lá, ele então pediu ao conselho, pediu entre aspas, né, quase que exigiu ao conselho que o sustentasse lá. O que é que ele queria fazer nos Estados Unidos? Ele queria arrumar outra igreja lá. Mas como se eu chegasse aqui para a igreja de baixo dos Estados Unidos, olha, eu estou indo embora, eu vou para os Estados Unidos, vou procurar uma igreja para eu pastorear lá, mas enquanto eu não achar, vocês aqui vão ficar me sustentando. E aí a igreja foi o que fez? Ficou sustentando o pastor. Sabe, irmãos, esse não é um proceder pastoral que remete a um pai. O pai, ele não quer ser pesado para os filhos. O pai, ele mesmo idoso, mesmo já aposentado, muitas vezes ele é aquele que quer ajudar os filhos e não ser um peso para os filhos. O verdadeiro pastor, ele quer servir a igreja, ele quer dar a vida pela igreja e não arrancar o couro da ovelha, a gordura da ovelha, o leite da ovelha e se sustentar a partir da igreja. Paulo, como nós sabemos, ele
Diz aqui, vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Como é difícil, eu sei muito bem o que é que Paulo passa. A necessidade de trabalhar para poder se sustentar. E sustentando a si mesmo, mesmo assim, ainda preparar sermão, montar estudo, para poder alimentar a igreja com o puro Evangelho de Deus. Como é difícil você então ter que trabalhar noite e dia. Ele era fazedor de tendas. Então ele passava horas fazendo uma tenda. E ainda mais outro tempo para vender a tenda. Então era difícil, irmãos. E muitas vezes a tenda era cara, passava um dia, 2 sem vender. E quem é autônomo sabe como é difícil você ter que viver às custas do trabalho. Você não tem um rendimento fixo. Assim era a vida de Paulo. Mas ele queria, eu prefiro viver assim. Apesar de eu ter direitos, eu não quero viver às custas da igreja, porque a igreja ainda é muito recente, muito novinha. Ele já tinha aqui, com certeza, saído da igreja. 3 semanas apenas, né? Ele podia, então, ligar assim, né, para o presbítero. Olha, eu saí daí porque me expulsaram. Mas manda a verba. Manda meu salário porque fui eu que plantei. Não, irmãos, pelo contrário. Pelo contrário. Mas ele sabia que ele tinha direito. Lá em 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14, abre aí, por favor, agora na revista atualizada. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo sabia disso. Esse é o ideal. Esse é o sonho. Também, na minha opinião, esse é o sonho. É viver do Evangelho. Tem dia que eu acordo e eu vou chutar o pau da barraca e eu vou ver só para o Evangelho. Nunca mais na minha vida eu vou postar um vídeo de odontologia na minha vida. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero me voltar totalmente para o reino. A palavra diz isso. Aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Porém, nós sabemos que tudo existe um tempo para Deus. E eu já entendi isso, Senhor. Eu já entendi isso. Quando ele escreve isso aqui, Calvino comenta esse texto. Ele diz assim, Calvino comentando esse texto em 1 Coríntios, fala que Paulo não recebera nada dos coríntios para não dar pretexto aos falsos apóstolos que se gloriassem quanto a esta questão. Ao mesmo tempo, ele não hesitava em pedir de outras igrejas o que lhe era necessário, pois escreve que, enquanto trabalhava entre os coríntios, sem custos, ele despojara as igrejas que não servira. 2 Coríntios 11:8 vai dizer isso. Veja, 2 Coríntios 11:8, coloca aí, por favor. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Então parece que essa era uma estratégia de Paulo. Paulo não queria extorquir de uma igreja pequena, recém-formada. Ele sabia que seria um peso para a igreja. Então ele entrava em contato com os seus parceiros, os parceiros missionários, irmãos de outras igrejas, pastores e presbíteros, diz assim, olha, me sustentem para que eu possa plantar outra igreja. Essa é a forma bíblica de trabalhar. Igrejas pequenas, igrejas de trabalhos missionários, trabalhos iniciais, outras igrejas têm que manter o sustento daquele pastor, daquele missionário, para que ele faça a obra naquela cidade, sem ser um peso para aquela igreja. Além disso, Paulo continuava ralando.
em muitos momentos você vai ver Paulo fazendo tendas. Claro que teve um momento que ele pôde parar. Havia suprimento. E aí, então, ele dedica-se inteiramente à obra do Senhor. Então, a primeira coisa que nós vemos, irmãos, uma postura paternal do verdadeiro pastor, é que ele tem um desejo no coração de não ser pesado para ninguém. Ele não quer extrair da igreja o que a igreja não pode dar. Pelo contrário, ele quer doar-se à igreja. Ele quer usar o dinheiro que ele recebe para poder ajudar a igreja a crescer. Temos visto hoje, irmãos, verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Pessoas que fazem do ministério um meio de vida. Pessoas que fazem de igreja como um comércio, um negócio. Igrejas que abrem como franquias. Pequenas igrejas, grandes negócios. Não é? Pessoas que usam disso. Pessoas também, vemos também, irmãos, infelizmente, pastores que muitas vezes não têm chamado, mas permanecem ali por causa do salário. Ou pastores que até têm chamado, mas que estão chegando a uma determinada idade, que não podem se aposentar, e aí continuam, mesmo sem conseguir já realmente servir a igreja, como deveria, mas vão continuando por causa do salário. É algo muito difícil, irmãos. É algo muito complicado. Os pastores já idosos, que muitas vezes precisam manter o ministério por causa da questão salarial, questão do sustento da família. E aí é onde entra, então, a igreja olhar para isso e ter um coração paternal para com o pastor. Assim, pastor, a gente entende que já está difícil para o Senhor. Chega a vez, então, da igreja retribuir para esse servo, para que ele possa, sim, continuar tendo como sustentar sua família, mesmo que ele possa ser jubilado. Da outra vez eu falei, e vou falar novamente, do pastor Edjesse. Pastor Edjesse, né, que passou 34 anos e meio, a 35 anos e meio na Igreja da Madalena, e os primeiros anos de ministério, ou mais da metade, tudo que ele recebia da igreja, ele devolvia, como dízimo. A igreja precisava mais do que ele dizia. E hoje, a Igreja da Madalena jubilou o pastor Edjesse já há vários anos e tem, então, mantido o salário do pastor para ele, como pastor jubilado, até o dia da volta de Cristo, o que ele vai se encontrar com o Senhor. Então, isso é a forma como a igreja tem que fazer. O que a igreja tem que fazer tem que ser espelhado do que o pastor já fez. O pastor entregou tudo, deu tudo, desgastou-se, cansou-se, deu a vida, deu a juventude, deu a energia pela igreja. Chega uma hora, então, que a igreja precisa tomar também a postura de ter acessibilidade, de abençoar também o pastor. Segunda coisa, irmãos, segundo proceder pastoral, é que, assim como um pai, o pastor deve ser um exemplo do procedimento cristão. Irmãos, isso aqui é um grande desafio. Grande desafio. O versículo 10 vai dizer assim: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo está dizendo assim, olha, vocês sabem disso, vocês são minhas testemunhas. Deus é minha testemunha de que eu procedi para com vocês de três formas ele vai dizer aqui. De forma piedosa, do grego é ousios, que descreve o dever de uma pessoa para com Deus. Paulo tinha uma vida devocional, de piedade para com Deus, uma vida de santidade, de relacionamento, de pureza. É um sentido vertical. Era alguém que era fiel ao Senhor. Ele disse, olha, vocês são testemunhas que eu tenho vivido uma vida de piedade, uma vida de retidão, de consagração ao Senhor. Segunda coisa que ele fala é de forma justa. No grego é o de kaios. E vai dizer assim, descreve o dever
para com os homens de como a sua consciência estava em paz consigo mesmo, porque não havia uma dupla face em sua vida. Ele não era duas caras. Ele não era na frente das pessoas de um jeito e por trás de outro. Ele era justo. Ele era alguém que tratava as pessoas com justiça, com retidão, e não era alguém dissimulado. A igreja reconhecia que Paulo era uma palavra só. Era alguém reto. É alguém que olhava para o outro com coragem, sabendo que tinha uma vida de justiça. Como é difícil, irmãos, nós pecadores, pastores, nós em todo o tempo temos que ser exemplo, temos que ser de Caios, temos que ser ousios, ou seja, piedosos, justos e irrepreensíveis, que é a terceira palavra. Irrepreensível, irmãos, no sentido de não ter do que se envergonhar. Não ter do que se envergonhar nem com os de dentro, nem com os de fora. Os de fora difamavam. Os de fora lançavam falso testemunho. Diziam que Paulo era um aproveitador. Tinham inveja. Falavam mal dele. E Paulo dizia assim, olha, vocês sabem que eu me portei de forma irrepreensível para com os de fora. Como é difícil um pastor, a gente tem lá a lista lá, né, de 1 Timóteo, homem com a sua mulher, apto para ensinar, não dado ao vinho, irrepreensível. Alguém que vive uma vida de retidão e santidade. Nós temos que estar diretamente ligados aos céus, pela graça de Deus, vivendo uma vida piedosa, vivendo uma vida de alimento aos pés de Cristo, porque essa é a única forma que há para que possamos manter uma vida durante anos e anos e anos, uma vida de justiça e de uma vida irrepreensível. Caímos também, fraquejamos também. Temos visto hoje muitos homens de Deus que não conseguem mais dizer assim, ser de meus imitadores porque eu sou de Cristo. Porque muitas vezes nós, no meio do ministério, no meio do alvoroço, no meio da dificuldade, nós desconectamos de uma vida piedosa, de retidão, de devoção ao Senhor. E quando há essa desconexão, estamos a um passo da falência. E quando um pastor cai, infelizmente, quando ele cai, ele arrasta muita gente. É normal o ser humano ter alguém para quem mirar. Quando esse que você mira fraqueja, é normal se entristecer. É normal sentir, tem que sentir. Muitas vezes nós esfriamos, mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Paulo dizia assim, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Paulo tinha que estar olhando para Cristo, modelando Cristo, em conexão com Cristo, conectado à videira verdadeira, todo o tempo. E assim, irmãos, sou eu, mas é você também. Porque você também é exemplo para muita gente. Você é exemplo para o seu vizinho, você é exemplo para os seus filhos, para os seus netos, você é exemplo para o irmão da igreja, você é exemplo para a pessoa que você lidera, você é exemplo para o seu colega de turma. As pessoas olham para nós e querem saber o que é ser um crente, querem saber o que é viver de forma justa, piedosa e irrepreensível. Elas querem ver isso em nós. Elas querem ver isso em nós. O pastor tem muita responsabilidade, mas todos nós temos, vocês também têm. Como é que você tem vivido a sua vida no secreto? Como é que você tem vivido quando ninguém tem visto você? Quando você está sozinho, as suas posturas, o que você assiste, o que você pensa, o que você faz, o que você fala. O que é que você é? Você é um duas caras? Você é uma pessoa que tem mantido a devoção, uma vida de piedade para com Deus? Sabe, nós temos, infelizmente, quando nós fraquejamos nessa vida piedosa, de relacionamento com o Senhor, de busca, nós vamos cair em tudo. Não tem jeito. Não vamos conseguir ser pessoas justas, vamos ser pessoas
que vai ter apenas um discurso bonito, mas por trás é sorrateiro, é falso. Nós vamos viver vidas repreensíveis, de pessoas que vão claudicando e caindo, e caindo, e caindo, nunca se firma, nunca se fortalece, nunca consegue romper com o ciclo de pecado. Tudo porque perdeu a vida de piedade. Vida de relacionamento, irmãos. Relacionamento com Cristo. Esse é o principal pilar da nossa vida. O pastor tem que ser exemplo. Como um pai é um exemplo em casa. O pastor tem que ser um exemplo na igreja. Mas todos nós que somos crentes, nós somos exemplo para alguém. As pessoas estão olhando para a gente e elas querem ver Jesus em nós. Amém, irmãos? A terceira coisa é que um pastor tem por função exortar, consolar e admoestar a igreja por meio da palavra. O cajado da palavra. E a palavra, ela é dura, muitas vezes. Né? A palavra, ela consola. Ela exorta. Exorta também tem um sentido de consolação. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas a palavra também admoesta. Ela também bate. Ela quebra como um cajado. Certa vez conversando, e a gente conversando que igrejas grandes, né, de grandes centros, né, elas têm um hábito, as pessoas têm um hábito muito comum de gabinete pastoral. A nossa igreja, o hábito ainda não foi instalado plenamente. Algumas pessoas fazem isso, buscam o pastor, mas ainda é muito pouco. Quando eu converso com alguns pastores, amigos meus de outras igrejas maiores, aí, rapaz, eu tenho 10, 12 por dia de gabinete pastoral. Se meu irmão, eu acho que eu tenho 10, 12 no ano. Né? Então, mas é um hábito que foi instalado. Isso é bom. Pessoas que são discipuladas pelo pastor diretamente, que gostam de estar sendo aconselhadas, que buscam o pastor para um relacionamento, para poder ser orientado no proceder da sua vida. Infelizmente, a nossa igreja ainda não tem esse hábito, mas eu estimulo você, sim, a buscar, me procurar para gabinetes, para poder se aconselhar, para poder abrir o coração, falar o que sente. Né? E aí uma pessoa vai dizer assim, não, pastor, é porque o senhor bate forte. E aí assim, não, irmãos, a gente não bate forte. A palavra de Deus é quem fala. A palavra de Deus é quem fala. Aí eu fiz um curso, né? Assim que eu terminei o seminário, eu fiz o curso de aconselhamento bíblico, né? No tético. E aí no tético vem da palavra nutesia, que é admoestar. Vamos aqui para o terceiro ponto. A gente vai ver essas três coisas aí, essas três funções do pastor. Exortar, consolar e admoestar, por meio da palavra. Versículo 11 e 12, vai dizer assim. Na verdade, versículo 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai, a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino em glória. Então, aqui ele diz assim, vocês sabem também, como um pai a seus filhos, cada um de vós. Paulo era aquele que tinha um tempo com cada um das suas ovelhas. Assim como um pai precisa ter tempo com cada um dos seus filhos. Conhecer o dia a dia, as dificuldades, os medos, os receios, as alegrias de cada um dos seus filhos. Paulo tinha esse proceder de estar com cada um deles. E de que forma ele fazia? Ele exortava, consolava e admoestava. Então, exortar, o reverendo Hernandes diz assim, afirma que essa palavra traz a ideia de estar do lado para encorajar. Mas também tem a ver com disciplina e encorajamento ao mesmo tempo. Firmeza e doçura. Então, exortar tem a ver com encorajar, mas também tem a ver com disciplinar de uma forma firme e doce ao mesmo tempo. Firme e doce ao mesmo tempo. Algo que a gente vai ver, por exemplo, em Hebreus 12, versículo 5. Veja, Hebreus 12, 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco.
filho meu, não menospreze a correção, que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Veja, a exortação então aqui tem a ver com disciplina. Tem a ver com repreender. E todos nós, irmãos, precisamos de repreensão. Eu preciso ser repreendido. Todos nós sempre precisaremos de pessoas que nos exortem, que nos chamem a atenção, mas também que nos encorajem. Então, eu te exorto, eu faço o seguinte, eu te repreendo e te encorajo. Olha, errasse aqui, faz assim, continua, desiste não que tu chega. Vai, eu vou contigo. É firme, mas é doce. Você diz, olha, está errado. Você fez assim, não era para fazer assim. O jeito certo é esse. Bora lá, eu te ajudo. Vai dar certo. Então, a exortação, ela é uma bênção na vida da igreja. Tem pessoas, irmãos, que têm medo de ser exortadas. Pessoas que não são exortadas, não são disciplinadas, é porque não são filhas de Deus. Porque Deus nos disciplina, irmãos. E ser disciplinado é maravilhoso. Coisa boa é passar pela disciplina do Senhor. Porque a disciplina, ela dói no início, mas ela traz uma correção. Ela nos tira de um caminho errado e nos coloca de volta no caminho do Senhor. Maravilhoso é ser disciplinado, ser exortado. Não tenha medo de ser exortado. Não tenha medo, se você pecou, de vir falar ao pastor, porque o pastor ele vai te corrigir e vai andar contigo. Você vai ter uma pessoa com quem você vai poder contar, com quem você vai poder abrir o coração e não deixar escondido. Porque quando a gente deixa escondido, irmãos, a palavra de Deus que noite e dia, o meu espírito se tornou como sequidão de estio. Quando a gente não confessa o pecado, o medo da exortação, a gente está fazendo com que a nossa vida espiritual seque, derreta, seja destruída. Não podemos, irmãos, esconder, temos que buscar. Não precisamos ter medo da disciplina. A disciplina é uma bênção. Uma disciplina, quando é feita em amor, para restaurar, ela é um bálsamo na vida da pessoa e é um bálsamo na vida da igreja. A outra palavra é consolar. Tem a ver com fazer a pessoa se sentir melhor. Quando alguém morre, então você vai, um pai, uma mãe de alguém morre, você vai consolar aquela pessoa. Você tenta fazer com que aquela pessoa se sinta melhor, saber que ela não está só, que você pode contar com você, que você está sentindo a dor que ela está sentindo, você está chorando o choro dela. Triste coisa, irmãos, é você perder alguém, não tem ninguém do lado que possa te abraçar, te consolar, chorar com você. Então, consolar é se fazer com que a pessoa se sinta bem e também encorajar para que ela possa continuar se movimentando, ela não pare por conta daquele problema. O consolo nos faz andar mais, andar a segunda légua. Quando nós estamos andando com outras pessoas e nós queremos cair, nós recebemos uma palavra de consolo, de estímulo, e nós conseguimos então completar o ciclo, perseverar. Quando eu estava na metade do seminário, eu tive um tempo de crise. Quando eu terminei o segundo ano, né? Eu ia entrar no terceiro ano. Na verdade, eu estava no terceiro ano já. Contando 5 anos, né? Estava no 2 anos e meio. Se fosse em período, o quinto período. Tinha terminado o quinto período, ia começar o sexto período, digamos assim. E ali, no meio do ano, você pagando até o dia 10, você tinha um desconto. E aí eu não paguei no dia 10, eu deixei passar mesmo, porque eu estava já determinado que eu não ia mais continuar o seminário. Estava cansado, estava desestimulado, estava enfraquecido, assim, a carreira é muito difícil, eu vou voltar aqui para a minha profissão e eu vou servir na igreja normalmente, como eu sempre fiz, mas pastor, não quero mais. E ali, então, certo dia, então, no seminário mesmo, eu compartilhando com um colega que já estava no último ano,
né? Pastor Levi, ele disse para mim, Diogo, eu passei por isso também, mas você vai conseguir. Levi está muito dizendo, rapaz, tenha fé, você vai conseguir, Deus vai lhe ajudar. Persevere, se matricule e você vai ver que você vai conseguir chegar lá. E aquela palavra ali me deu um novo ânimo, me deu uma nova força, né? É feito Elias, no deserto ali, ele comeu lá aquela sopa maravilhosa do anjo lá, ele andou mais não sei quantos dias, foi um maná do céu que Deus mandou, um alimento que me fortaleceu naquele momento, foi aquela palavra, aquele consolo que eu precisava. Então, às vezes nós precisamos ser consolados, irmãos. Às vezes quando nós levamos um revés, é algo que a gente espera, que a gente esperava e que não acontece como a gente queria, muitas vezes nos entristece. Passamos por problemas, dificuldades na igreja e nem sempre é de fácil ser maduro. Quando alguém fala mal de você e você se entristece e você esfria, né? Nem sempre é fácil deixar para lá. Não, tudo bem. E ser maduro, ser forte. Nem sempre é fácil, irmãos. Muitas vezes nos atinge. Por mais que você tenha muito tempo de igreja, muitas vezes nos entristece. Passamos por um problema, um financeiro, na família. E muitas vezes pensamos, onde é que está Deus? Damos uma oscilada na fé. Todo mundo passa por isso. O que nós precisamos não é de alguém que chegue do nosso lado e diga assim, rapaz, está se comportando como se fosse um ímpio ou um recém-convertido. Já tem tanto tempo de igreja. Nesse momento a gente não precisa de repreensão. A gente precisa de conforto e consolo. Irmão, vamos orar juntos. Deus está no comando. Deus está contigo. Ele vai continuar fazendo a obra. Isso vai passar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos de uma palavra, irmãos, de consolo, que nos ajude a perseverar, a continuar na jornada. Amém, irmãos? E a terceira palavra que ele usa é o admoestar, que no grego é o nutesia, que é o aconselhamento, que vem a palavra, o aconselhamento nutético. Que é o aconselhamento que admoesta. Que significa confronto. Confronto. É como alguém que tem medo de falar em público. E ela tem medo de falar em público porque ela quer proteger a sua imagem. Ela tem medo de falar e pensar, se estão me julgando, vão pensar mal de mim. Se eu errar uma palavra, vão achar que isso ou aquilo. E a pessoa, então, para se proteger, ela não fala em público. Ela quer se proteger, ela prefere não se expor, fica tímida. Mas, na verdade, o que a palavra nos fala é que isso é temor dos homens. E aí, no aconselhamento nutético, a gente chega para essa pessoa, irmão, isso é pecado. Você confronta a pessoa. A Bíblia nos chama para demonstrar, para confrontar a pessoa com a palavra, mostrando nela onde ela está errando, onde ela está pecando. Chama-se temor dos homens, que é pecado. Pecado. A pessoa deixa de servir a Deus, de falar uma palavra que Deus falou no coração dela, porque ela tem medo do que vão pensar dela. Temor dos homens. Todos nós, irmãos, já passamos por isso em algum momento. Eu me sinto muito assim em alguns momentos no presbitério, abrindo o coração. O presbitério é muito difícil. Tem hora que você tem que se levantar e ser ousado, mas nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente se segura e eu vou ficar calado na minha aqui, vou deixar passar. Mas muita gente tem que ter ousadia e falar. E a gente muitas vezes não fala. Eu já me vi muitas vezes não falando por temor dos homens. Temor é algo mais comum do que a gente pensa. Precisamos ser confrontados com a palavra. O aconselhamento nutético, então, ele pega a palavra, ele esfrega a palavra na tua cara e diz assim, ó, tu está vivendo em pecado, olha aqui. Digamos assim, uma lapada mais forte do que a exortação. Né? A lapada é mais sustenta, é daquela que quebra a perna. O pastor que quebra a perna da ovelha, aquela ovelha trelosa, amostradinha. E você quebra aquela perna, para ela poder parar de pular, parar de dar cabeçada.
para você poder botar nas costas. Aí é que o pastor se ferra, porque vai carregar um peso danado. Né? Veja, ele quebra a pata da ovelha. E aí vai ter que botar nas costas para carregar aquela bichona de 40 quilos, 50 quilos. Não é brincadeira não, irmãos. Era assim que se acontecia com as ovelhas, que Davi, por exemplo, tem que quebrar a pata para carregar depois. Nós precisamos usar a palavra de Deus para confrontar as pessoas. Não é a minha ideia. Não é aquilo que eu penso. Não são o meu achismo. Não. O aconselhamento bíblico, nutético, ele confronta, mas confronta com a palavra de Deus. Então, significa que um pai não tem o papel de agradar o filho em tudo. Esse texto aqui é de Hernandes Dias Lopes. Mas de prepará-lo para a vida. Portanto, um pai responsável deve confrontar o filho e, se necessário, levá-lo às lágrimas. Se for necessário, o nosso filho precisa chorar, temos que levar ele às lágrimas, sim. Temos que ser duros, firmes, porque muitas vezes o remédio é ruim, mas tem que ser dado. A gente está passando agora, estamos dando 10 dias de antibiótico para Benício. É luta. É suor e sangue, né? É difícil, viu? E aí ele chora, ele corre, ele briga, ele reclama. A gente muitas vezes tem que segurar ele. Então é luta. Mas a gente tem que dar. O remédio é ruim, é ruim. É triste. Mas tem que tomar. É a palavra de Deus. É o aconselhamento nutético que confronta, que bota o dedo na ferida e roda e dói. Dói. Dói sim, mas tem que tirar todo o pus, tem que desinfectar, tem que fazer, porque senão perde a perna. Se espiritualmente, irmãos, não fomos confrontados, vamos sucumbir espiritualmente. Vamos viver uma vida triste, rasa, medíocre, fria, que não serve a Deus e que fica a ponto de ser vomitado da boca do Senhor. Lá o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim para a gente: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos. Que texto maravilhoso! Com quem é que a gente tem que admoestar? Confrontar. Quem tem que confrontar? Quem está insubmisso. Aí é pau. Tem que bater. O insubmisso, ele tem que ouvir, confrontando com a palavra de Deus. Mas o desanimado, irmãos, é o consolo. É o ombro amigo. É o chorar junto. Ele não está insubmisso, ele está cansado. Ele está desolado. Ele está triste, está desanimado. Ele não precisa de uma palavra, uma pancada. Alguém que está em depressão e você chega, isso é falta de fé. Isso é pecado. Cadê tua fé? Não, irmãos. Esse você tem que consolar, é chegar junto, é orar junto, é ligar para a pessoa, sabe? É dar o ombro, é fortalecer. Amparar o fraco, aquele que peca, que caiu, mas que está triste pelo pecado. Ele não está insubmisso. Sabe? É aquele que tropeçou, que caiu feio, que lambuzou-se na lama do pecado. Esse também não é para você danar o pau. Não. Esse você vai amparar, levantar a pessoa dali. Ela caiu, mas ela está triste consigo mesma. Ela quer voltar. Você vai então amparar essa pessoa. E como ele termina aqui, longânimo para com todos. Paciência com todo mundo, até com o submisso. Paciência, calma. Todo mundo tem tempo. Deus está mais preocupado do que a gente.
façamos orações, busquemos, tenhamos paciência, que no devido tempo o Senhor trará de volta. E a quarta coisa, irmãos, é que o pastor, que tem um dever paternal, ele tem um só objetivo para com a igreja: fazer com que seus filhos vivam de forma digna para a glória de Deus. Versículo 11, a parte B. Para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A palavra digno dá a ideia de balança. Está ouvindo falar isso? Ou seja, os crentes têm que ter uma vida equilibrada com Cristo. Então, viver de modo digno, irmãos, é viver na pisada de Cristo. É viver na passada de Jesus. É viver em sintonia com o Senhor. É viver equilibrado com Ele. Em uma vida de piedade, de justiça e de retidão. Ou seja, os crentes têm que ter uma vida de equilíbrio com Cristo. Paulo então queria levar os Tessalonicenses a uma maturidade espiritual. Ele queria conduzir essa igreja para a estatura e a plenitude de Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, vai dizer exatamente isso. Os dons da igreja. Veja. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, um pastor, ele quer conduzir a igreja para que todos alcancem a maturidade espiritual, para que todos alcancem a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós, como pastores, queremos que você seja, cada dia mais, a imagem de Jesus. Por onde você ande, você possa exalar o bom perfume de Cristo. Queremos levar essa maturidade para que você possa passar pelas dificuldades firme, crendo que o Senhor é contigo e que Ele não falha, e que Ele te ama, e que Ele estará contigo todo o tempo. E você vai conseguir, então, nessa maturidade, perseverar, continuar e viver uma vida em plenitude, em equilíbrio com Jesus. Esse é o meu objetivo, esse é o objetivo de Paulo, esse é o objetivo de todo verdadeiro pastor. É fazer com que a igreja possa crescer, principalmente na perfeita estatura e plenitude de Cristo. Que a gente possa, irmãos, olhar para todos aqueles que nós temos responsabilidade e também ter essa meta. Qual é a sua meta como pai para com o seu filho, para com a sua filha? É que ela se torne uma médica, um médico, um engenheiro? Eu quero que meu filho se torne presidente da República. Amém, não tem problema. Mas o principal meta minha é que meus filhos se tornem cidadãos dos céus. Que eles sejam discípulos de Jesus e amem a Jesus, conheçam a Jesus e cresçam a estatura de Cristo. E para isso eu tenho que ser exemplo, para isso eu tenho que ter uma vida de piedade, para isso eu tenho que exortar, consolar, admoestar. Por isso eu tenho que ter metas para ele, metas espirituais para o meu filho. Queremos que eles cresçam profissionalmente? Normal. Mas essa não é a principal meta. É a vida espiritual que nós temos que ser exemplo para eles. Que eu e você possamos viver essa vida que o Senhor nos chama. Todos nós, os pastores com a igreja, mas você com seus filhos, com seu neto, com os seus colegas de turma, de trabalho, você possa ser um exemplo. Que você possa ser um pastor. Alguém que guia o caminho para todos que estão ao seu redor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar nesse instante.